você puder mandar aviãozinho, avisando que nós já começamos a live. Shalom, meu amigo, Pastor Charles, vai estar aqui comigo hoje. Vamos estar falando sobre os 12 meses do ano e as 12 tribos de Israel. E hoje eu coloquei ali uma enquete perguntando, né, se você sabe qual a tribo que está ligada ao mês do seu aniversário. E para minha surpresa, 90% das pessoas que participaram da enquete, elas não souberam responder, elas não sabem qual é o mês qual é a tribo que está ligada ao mês do seu nascimento. Aleluia! Eu quero agora convidar você para nós meditarmos juntos aqui na palavra, antes de eu receber o meu amigo, Pastor Charles, que se encontra em Salmos de número 119, a partir do versículo de número 129, que diz assim: Tua instrução é maravilhosa, por isso a sigo. Tuas palavras são uma porta que leva à luz, dando entendimento ao simples. Em outra tradução que eu tenho aqui, no versículo de número 130, fala assim: a exposição das tuas palavras ilumina e dá entendimento aos inexperientes. A palavra do Senhor aqui, ela fala que quando nós buscamos o conhecimento, quando nós meditamos na palavra do Senhor, as palavras do Senhor, elas iluminam o nosso entendimento. A palavra do Senhor, ela nos dá entendimento. Conforme nós vamos estudando a palavra, conforme nós vamos tendo conhecimento, tendo entendimento, a palavra do Senhor, ela vai trazendo luz ao nosso entendimento, ela vai se expandindo dentro de nós. Isso já deve ter acontecido com você, já aconteceu comigo muitas vezes, de nós começarmos a meditar na palavra, a ler a palavra e de repente um versículo ele salta diante dos nossos olhos e a gente fica perplexo e diz: nossa, como que isso estava aqui e eu já li isso tantas vezes e eu não consegui entender que era isso que a palavra estava falando. Porque, queridos, a palavra, ela vai se expandindo dentro de nós. A palavra, ela vai trazendo entendimento, ela vai trazendo discernimento. Por isso, nós precisamos buscar o conhecimento da palavra. Quantas pessoas, a vida delas se move não pela palavra do Senhor, mas elas se movem por qualquer vento de doutrina. Qualquer circunstância abala a fé delas, porque elas não meditam na palavra do Senhor. E a própria palavra nos diz: o meu povo perece, porque lhes falta conhecimento. Então, vamos meditar na palavra do Senhor, vamos buscar. Tá aqui também o meu amigo, profeta Christopher. Paz, meu querido, que bom te ver aqui. Deus te abençoe. Pastor Christopher, esse profeta, esse homem de Deus que foi levantado pelo Senhor nesse tempo, também trazendo luz, trazendo discernimento sobre a palavra do Senhor. E agora eu quero receber aqui
o meu amigo profeta Charles, que vai estar aqui conosco. Minha internet hoje tá uma bênção. Já mandei o convite, estou esperando aqui abrir. Faz de novo o seu povo, bate mais uma vez, de novo, faz de novo o seu povo, bate mais uma vez, de novo, faz de novo. Meu celular. Ó, tá conseguindo ver agora, Patrícia? Shalom, shalom. a professora na semana passada, ela apertou aqui num filtro e eu apertei agora aqui tentando te receber e não estou conseguindo tirar. Meu celular está travando, ainda bem que foi um filtro bonito, né? E aí, meu querido? Shalom! Como é que tá, minha profeta? Shalom, shalom. Que honra poder estar aí conversando com vocês de novo. Viu? Nosso profeta Cristo, amigo lindo demais. Amo demais esse menino. Muito bom vê-lo. Cristo, um grande abraço. E que bom. A internet está bem ruim. Não sei se é minha ou é a sua, mas a internet está bem ruim aqui. Delicado. Tá horrível. Eu tô tentando aqui tirar o filtro que entrou e não tô. Agora saiu, né? Saiu o teu óculos. Isso. Tá bem Muito ruim bom. mesmo. Parece que tá em câmera lenta, né? Sim, eu vejo você. Até o que você me passa vem muito picado para mim. Tá vindo aí bem picado. Você tá me ouvindo bem? Tá conseguindo me ouvir bem? Bem claro. Muito bom. Claro. Muito bom. E como é que vocês estão? Então, Manda um abraço aí pro Ney. Tá aqui mandando outro para você. Manda um Glória. beijo para minha amiga, né? Para a pastora Tere, essa mulher de Deus. Ah, que bom, ó, o profeta Christopher, né, tá aqui falando que dá de ouvir bem. Então, que bom. Que bom. Então, meu amigo, né, você viu aqui o texto aqui que eu li nessa noite, né? E hoje eu meditei bastante, assim, sobre tudo isso, né, que nós estamos vendo sobre o mover de Deus e aquilo que o Senhor está fazendo. E eu estava, assim, agradecendo a Deus por esse tempo e por ver que tem muitas pessoas que estão entendendo, estão sedentas, né, estão desejosas realmente de se aprofundar nas Escrituras, né? Então, que bom, glória a Deus, que o Senhor está gerando em nós essa fome, essa sede. E como o nosso tempo é curto, eu quero aí te dar tempo para nós irmos juntos aí, né? Nessa construção aí desse pensamento, de pensamentos e daquilo que a palavra nos fala sobre as 12 tribos e os 12 meses. Com certeza não vamos conseguir falar tudo hoje, mas isso não nos impede de nós, né, continuarmos aí numa outra segunda-feira com o mesmo assunto. Muito bom, muito bom. Realmente, né, a busca, né, essa sede, essa vontade de conhecer mais o original, conhecer mais o que realmente essas 12 tribos elas podem nos influenciar, o que elas estão ligadas a cada mês, isso é muito importante, né? Eclesiastes diz claro lá no capítulo 3 que há um tempo determinado para todas as coisas, né? Mateus vai falar, quando Jesus vai falar, né, que a gente sabe discernir se vai chover, se não vai, mas a gente não consegue discernir tempos e estações. Então, ele estava falando do reino de Deus. Então,
muitas coisas que a gente hoje vê, mas não entende ainda porque não consegue discernir corretamente, né? O tempo e a estação que está ligado à tribo. A gente acredita mais que nós estamos ligados somente ao zodíaco, né, ao seu signo, mas não consegue entender que você também está ligado a uma tribo. E essa tribo tem uma característica, essa tribo ela vai ter algo determinado para nossas vidas, por exemplo, em comparação com o objetivo das bênçãos de Jacó, as bênçãos de Moisés sobre aquela tribo. Isso é muito importante para a gente poder entender as bênçãos que estão sobre aquele mês que nós nascemos, né? Então, quando a gente olha o zodíaco, quando a gente vai olhar a parte das tribos e o mês, o que acontece em cada mês, a gente começa a fazer um alinhamento no tempo e no modo de Deus que Deus tem. Nesses estudos que nós fizemos em relação a tempo e estações, a gente ainda se aprofunda muito mais do que a gente pode falar aqui hoje, né? A gente, por exemplo, consegue chegar até a entender qual é a data do teu nascimento na data bíblica, na data, né, do calendário judaico, e entender qual foi a porção da palavra lida no dia do seu nascimento. E com isso também tem uma característica, algo que tem a ver com o nosso chamado e propósito, com a nossa identidade daquilo que Deus determinou. Porque Ele escolhe exatamente um dia certo, o momento certo, para que a gente possa nascer. E isso tudo está ligado. Só que os 12 meses e as 12 tribos, a gente precisa entender que não está ligado somente à data do meu aniversário. Lógico que aquela influência daquele mês do meu aniversário, ela rege muitas coisas na minha vida. Porém, nós também temos que entender que cada mês existe o trono da maldade e uma influência que vai estar ligado diretamente aos nossos 30 dias que nós vamos estar vivendo. Então, o que nos confunde hoje um pouco, Patrícia, o que nos atrapalha um pouco hoje é os calendários. Porque nós não conseguimos discernir exatamente, né, pelo nosso calendário gregoriano. Por exemplo, eu estava vendo ali a sua data de aniversário, né? Pelo calendário gregoriano vai te dar um zodíaco, né? E pela pesquisa bíblica, pela pesquisa da data que você nasceu pelo calendário judaico, vai te dar um outro, né? Uma outra característica. Então, 90% basicamente dá correto, bate certinho com o mês e o signo e a tribo. Normal. Só você pegar a tabela ali, ela vai funcionar. Mas tem pessoas específicas que não. Por que isso acontece conosco? Justamente por causa do calendário. Porque o calendário bíblico, o calendário solar e lunar é diferente do calendário gregoriano. Então, a gente olha pelo nosso calendário gregoriano, que fica mais fácil de olhar. Mas pelo calendário judaico ou calendário bíblico, ele já vai ser um pouquinho diferente. Para nós poder trazer uma base disso, Patrícia, eu quero trazer um versículo que vai trazer uma base para nós. Por que nós devemos olhar para esses meses, essas estações? Isso é bíblico. Nós devemos olhar isso com, por exemplo, o calendário bíblico. Por que aqui na nossa igreja, por exemplo, eu faço o Dia das Primícias de acordo com o início do mês do calendário bíblico? E não faço normalmente pelo início do mês do calendário gregoriano. Geralmente nós estamos antecipados quase que uma semana antes para poder já cumprir esse calendário. E o que a gente faz? A gente pega lá na Bíblia, Números capítulo 10 e versículo 10. Ele vai dizer algo bem interessante. Ele diz assim, ó: faça soar as trombetas também em ocasiões alegres, nas festas anuais e no começo de cada mês. Mas o que seria no começo de cada mês? Tem uma tradução, se eu não me engano vai ser a King James, ela vai dizer assim, ó, na cabeça do mês, ou na festa de Rosh Kodesh, que é a cabeça do mês em hebraico, que vai dizer, ou na festa da lua nova, e toque as trombetas ao apresentar holocaustos e oferta de paz. As trombetas lhe servirão de recordação diante do seu Deus. E eu sou o Senhor, o seu Deus. Tem algumas traduções que vão dizer que essa recordação é um memorial.
Toda vez que você entende o calendário de Deus e toda vez que você pratica o calendário de Deus, Patrícia, automaticamente você faz um memorial ou uma recordação a Deus naquele dia. E isso fica guardado com Deus. Que naquele dia você cumpriu essa festa, você trocou o chofar, tocou as trombetas. Então, automaticamente, isso faz com que você apresente um memorial das suas primícias, um memorial, por exemplo, né? Eu pratico a Santa Ceia nesse dia específico, eu faço toda aquela liturgia e assim por diante. Por quê? Porque é um memorial. A Bíblia diz para mim que é um memorial e eu cumpro ela todos os meses. Até no meu celular, eu consegui abaixar o calendário judaico junto com o calendário gregoriano. E eu tenho os dois calendários juntos. Então eu nunca me erro na data, porque a data já está ali. Mas o que isso tem a ver? Conforme a gente tem 12 meses ali do ano, nós também vamos ter ali 12 tribos, como também nós vamos ter 12 zodíacos. Esses três, eles estão ligados. As 12 tribos vão trazer para nós uma característica individual de cada tribo. Os 12 meses vão nos trazer a característica das estações, que vão estar ligadas à estação do ano, primavera, verão, outono e inverno. E o zodíaco vai trazer o trono da maldade. O que está regendo naquele mês que vai trazer para você um confronto, que vai trazer para você algo que não seja natural, é algo sobrenatural. O que acontece geralmente? Geralmente nós temos aqui os meses, as tribos e os tronos. Tem coisas que acontecem dentro do mês que não são coincidência. Tem coisas que acontecem dentro do mês que são sobrenaturais na nossa vida por causa do trono da maldade. Quando isso acontece, às vezes nós não percebemos. E às vezes a gente vai achar assim, é assim mesmo, a pessoa é daquele jeito. Não. Se você entender as características do trono da maldade, as características da tribo e a característica daquele mês, você vai perceber que muitas das coisas, 80% do que você passa naquele mês é espiritual e não racional. E você vai perceber assim, com ferramentas corretas, automaticamente você vai conseguir fazer o quê? Se proteger daquele trono da maldade. Então, vamos falar primeiro, se eu tiver um tempo, só para a gente ver assim, ó, uma conta básica, um cálculo básico aqui de relação à tribo. O que cada tribo tem a ver com cada mês? Qual é a característica principal de cada tribo? E por que tem essa característica? Porque no nascimento de cada tribo, de cada filho de Jacó, cada mãe falou algo sobre eles. E essa característica do nome deles está ligado diretamente ao mês que nós vamos estar vivendo, quando está relacionado àquela tribo. Vou dar um exemplo para você. Se nós pegarmos a primeira tribo, a de Judá, relacionada ao primeiro mês, tá? Ao primeiro mês bíblico, você vai ver assim, ó, Judá é louvor. Se você pegar Isacar é recompensa. O mês ligado à tribo de Isacar, ele está ligado a você receber recompensas. O mês ligado à tribo de Judá é o mês que você deveria mais adorar e louvar ao Senhor. Tá dando errado, louve ao Senhor. Tá dando certo, louve ao Senhor. Adore. É ter a adoração dentro de você. Se você pegar o mês de Zebulon, no mês de Zebulon você vai falar sobre habitação. Então, automaticamente, é a conexão que você tem com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo, a habitação que ele habita dentro de nós. É um mês que está ligado mais você buscar o Espírito Santo de Deus como nunca antes. Porque cada mês, como abre um portal sobre nossas vidas, assim como o zodíaco vai trazer o do trono da maldade para esse mês, e ele vai ser um portal que vai estar ligado diretamente a nós, também a sua tribo e o seu mês está ligado também às bênçãos para você receber. Então, esses três primeiros que eu falei para você estão ligados à primavera. Estão ligados a um tempo de alegria, estão ligados a um tempo de produzir, é um tempo que começa a florir, é um tempo que começa a dar frutos. É o início do calendário.
Quando nós pegamos, Patrícia, o calendário bíblico e o calendário gregoriano, nós vamos ver uma diferença aí de quase 2 a 3 meses. Né? Nós temos 12 meses no calendário gregoriano, que vai estar de janeiro a dezembro, aquele que nós conhecemos. Porém, no calendário bíblico, nós começamos na Páscoa, na época da Páscoa. Nós vamos começar ali, basicamente, entre março. Entre fevereiro e março. E isso dá uma diferença. Por que que nós precisamos seguir o calendário bíblico? Justamente por causa das festas bíblicas. Você vai perceber que no calendário gregoriano, nós vamos ter o ano bissexto, que é o mês de fevereiro, que ele teria um dia a mais. No calendário bíblico, no calendário judaico, a gente não tem um ano bissexto. Nós vamos ter um mês a mais a cada 3 anos. Então vai ter o mês de Adar, que vai ter, naquele ano, vai ter Adar 1 e Adar 2. São 2 vezes o mês de Adar. Justamente para quê? Para poder voltar, alinhar o calendário lunar e solar com as datas das festas bíblicas para não se perder que a festa da Páscoa tem que ser na primavera. Que a festa de Sukkot, o Sukkot, das cabanas, tem que ser no final de outono. Justamente porque, para discernir esse tempo, discernir isso ali, para você pegar o quê? Quando tem as festas, você tem uma bênção sobre você. Tem a bênção da colheita, tem a bênção de estar chegando no outono. Só que sempre nós estamos ligados num polo ao contrário. Quando nós estamos na primavera aqui, nós estamos no outono em Israel. Quando nós estamos no verão em Israel, nós estamos no nosso inverno aqui. Então, nós sempre temos que estar ligados que as nossas ofertas e as nossas sementes espirituais, elas estão ligadas ao calendário espiritual e não o calendário gregoriano que nós temos. Lógico que nós não vamos ignorar nenhuma das datas, lógico que nós não vamos ignorar nenhum dos 2 calendários. Eu, por exemplo, eu pratico 3 viradas de ano em um ano só, pelos calendários. Eu vou praticar o calendário bíblico, o calendário judaico e o calendário gregoriano. Dia 31 de dezembro, para mim, é a virada gregoriana. Mas, porém, agora em setembro, vai ser a virada do calendário civil judaico. Eu comemoro também, é uma virada de ano para mim. E também, em março, início de março, 14 dias antes da Páscoa, eu vou comemorar o quê? O calendário bíblico, que está lá em Êxodo 12, capítulo 2, que vai dizer assim, ó: de agora em diante, esse mês será para vocês o primeiro do ano. Então, tudo está ligado, Patrícia. Tudo está ligado a tempo e estações. Tem coisas que, às vezes, a gente planta e a gente não entende por que não colheu, porque plantou numa estação errada, porque não olhou pelo hemisfério do Oriente, só olhou pelo hemisfério do Ocidente. Então, isso tudo está ligado. Sim, a própria palavra, né, em Eclesiastes 3 nos fala, né, que há um tempo determinado para todas as coisas. E às vezes a gente, como você falou, a gente não entende por que a gente fica às vezes cansado, às vezes desanimado, porque a gente tem a sensação que está plantando e que nunca colhe, né? Porque nós não estamos discernindo, né, os tempos e as estações e estamos nos movendo, vamos dizer, de uma forma 100% natural. E só, né, eu já te cortei aqui, mas eu preciso fazer esse comentário, né, Charles? Sim. Eu fico impressionada, às vezes, de conversar com algumas pessoas que são cristãs, que creem no Senhor, creem nas Escrituras, mas essas pessoas, elas ainda buscam no dia saber sobre os signos delas, e elas se movem totalmente por esse calendário gregoriano. Né? Sendo que... Pode falar. Principalmente pelo zodíaco, né? Que eles vão seguir os signos, na verdade, né? O trono na maldade, na verdade, eles vão olhar aquele dia, minha cor hoje é azul.
Não, a minha cor hoje é verde. Ah, porque na rádio falou que no meu signo hoje, se eu usar branco, eu vou ser feliz. Sim, e muitas pessoas que se dizem cristãs, às vezes ainda, por exemplo, se ouvir uma live como essa, vão se escandalizar, né? Bom. Por incrível que pareça. Algumas pessoas se escandalizam com isso e vão dizer, mas a fulana mudou, o fulano mudou, agora eles estão judaizando tudo. E aí a gente tem que rir, né? Como até eu conversei isso com a professora a Carla Damasceno na semana passada na nossa live. E engraçado que as pessoas elas não se escandalizam quando vê alguém dizendo o meu signo é Capricórnio, o meu é Câncer, o meu... E as pessoas se movem, né? Debaixo desse trono da maldade e elas estão bitoladas daquilo e elas não se abrem, como se diz para o novo, que não é novo, né? E a gente sabe que o inimigo, ele copia Deus em tudo, né? Tudo isso é uma cópia daquilo que o Senhor deixou para nós como entendimento nas Escrituras. É bem interessante, Patrícia, isso que você fala, porque assim, o zodíaco, eles descobriram lá, né? Desde o tempo do Egito, desde o tempo de Salomão, eles começaram a entender, né? Sobre o zodíaco naquela época, né? Porque eles começavam a ver as estrelas, aquela linha que tem, então, trazendo o zodíaco, e eles começavam a compreender algumas coisas. É engraçado que isso foi colocado para nós como se fosse uma coisa boa, e aquilo que é bom, que seria eu entender mais sobre a tribo, para nós é ruim. E as pessoas vão tomar isso como se isso fosse uma coisa ruim, se isso é uma coisa judaizante, se isso é uma coisa que é só para judeu. E, na verdade, eles não vão entender sobre dimensão, não vão entender sobre as bênçãos de Abraão, de Isaac, de Jacó, sobre as nossas vidas, não vão entender sobre as bênçãos do mês, não vão entender sobre as estações. Por quê? Porque foi nos roubado isso. A igreja romanizada, ela arrancou isso de dentro de nós, esse DNA, né? Então, assim, graças a Deus hoje que o povo está com sede, com fome, né, da palavra de Deus, e eles estão com a mente mais aberta para tentar agora entender aquilo que até algum tempo atrás era um tabu. Não poderia ser falado isso. Não poderia ter uma live dessa falando disso, porque nós ia ser apedrejados, né? A gente ia ser os hereges da internet. Então, assim, na verdade, não. Se você vive isso, quando você compreende isso, você vai ver quão maravilhoso é você ter o entendimento e desfrutar daquilo que você entende. Um exemplo que eu dou para você agora, Patrícia, o mês que nós estamos no mês de Ave, o mês de agosto. Né? E o mês de Ave está ligado ao mês da tribo de Simeão. E a característica da tribo de Simeão é ouvir. E nós precisamos entender que o trono da maldade desse mês está ligado a Leão e Apolo. Então, assim, no mês, né, que embora que a gente sabe que esse mês que a gente está, falamos da festa do Dia dos Pais, um exemplo, a gente sabe que é uma festa comercial. Mas Apolo, sim, ele traz a falsa paternidade. Olha como é que é engraçado. No mês que eu preciso, né, que eu tenho uma festa chamada Dia dos Pais, eu tenho um trono da maldade que rege sobre a minha vida, sobre falsa paternidade. E começa a trazer para mim dúvidas. E se eu der ouvido à serpente, se eu der ouvido à iniquidade, se eu der ouvido às coisas que eu posso estar deixando entrar aos meus ouvidos, eu vou começar a fazer o quê? Não, isso eu tenho que cuidar. Eu brigo com meu pai. Eu não honro meu pai e minha mãe, que é o primeiro mandamento com promessa na Bíblia. Então, assim, essas coisas, você vai fazendo essas conotações e você vai entendendo, como é interessante você aprender isso para saber lidar com o mês de agosto. Um outro exemplo que a gente dá, mês de agosto é conhecido como o mês do desgosto. E, na verdade, não tem nada a ver com o desgosto.
Tem a ver com, na época, que mês de agosto não é um mês para se casar, não é um mês bom para casamento, né? Existe esse mito ainda. E, na verdade, isso é uma cultura que veio lá de Portugal, muito tempo atrás, dizendo porque eles iam, começava então a se abrir a temporada para eles fazer viagem, e vinha muita tempestade. E automaticamente afundava os navios. Então a mulher não gostaria de casar nesse mês, porque o marido ia ter que viajar, ia ficar muito tempo fora dela. Então, todas as vezes que uma mulher casava e o navio afundava, trazia como se ela tivesse um desgosto, porque ela não tinha mais o seu marido com ela. Estava ligado ao mês. Estava ligada ao mês, à estação daquele mês, né? A estação Sim. daquele mês que está ligado ao verão. Porque no verão a gente tem aquela grande tempestade no mar. Então, quando eles iam navegar no verão, vinha tempestades tropical, como a gente teve agora, né? Esse ciclone que teve agora, outro que parece que vai vir essa semana. Então, assim, com esse ciclone em alto mar, muitos navios naquela época não tinham o recurso que nós temos hoje e naufragava. E automaticamente isso fazia com que as mulheres tinham desgosto, porque se eu casasse nesse mês, meu marido viajasse e morresse, eu não tinha mais marido, eu acabei de casar. E olha como a cultura, né, a romana, como a cultura ocidental, ela vai trazendo para nós, fazendo nós esquecermos daquilo que é importante, daquilo que é bíblico, daquilo que está na Bíblia, né? E como que está relacionado os meses do ano, né, com as tribos? É por ordem de nascimento? É por ordem? Que ordem que foi colocado de cada mês? Então, o mês de Abib, que é o primeiro mês, né, do calendário, ele é o mês de Judá, é o mês de Ruben. Como que é feito esse cálculo? O cálculo, Patrícia, é feito de acordo com o que está na palavra de Deus. De acordo com o acampamento dos filhos de Jacó, as 12 tribos, ao redor do tabernáculo. Na parte oriental, ficava a tribo de Judá, Isacar e Zebulon. No lado sul, ficava a tribo de Gade, Simeão e Ruben. No lado ocidente, ficava então a tribo de Efraim, Manassés e Benjamim. E no lado norte, ficava a tribo de Dan, Assé e Naftali. Então, conforme eles foram divididos pelo norte, sul, leste e oeste, eles foram, cada um foi colocado num mês, conforme o primeiro mês é a tribo de Ruben, segundo mês é a tribo de Zacar, o terceiro mês é a tribo de Zebulon, e assim vai por diante. Conforme foi rodeando o tabernáculo, automaticamente assim foi decidido, né, por Deus, as tribos referentes a cada mês. E o engraçado que o mês, como nós temos janeiro, fevereiro, março, abril, isso não tem a ver com a Bíblia. Por exemplo, Sim. aquilo que nós utilizamos. Eu estou no mês de Ave. No tempo bíblico, quando Deus instituiu o primeiro mês, ele instituiu todos os meses numeral. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto mês. Não tinha nome os meses. Depois que eles foram levados no exílio para a Babilônia, dali em diante, então, começou a surgir, porque eles pegavam o dialeto fenício e até o da Babilônia, e ali eles começaram a colocar, então, mas o primeiro mês para eles é Abib. O segundo mês para eles é o mês de Ar. O terceiro é o mês de Sivan. Então eles colocaram para poder entender. Mas a gente vai ver vários textos, lá em 2 Crônicas, ali mesmo em Êxodo, você vai ver assim, no sétimo mês, no primeiro dia, ou no 14º dia, não tinha nome os meses. E isso também é uma outra história que a gente pode adentrar mais para frente, que cada dia da semana, por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, também tem uma influência. Então nós temos influência para cada dia da semana, nós temos influência para cada mês, nós temos influência para cada estação, nós temos influência para cada ano. E para cada década, a cada 10 anos. Olha quantas influências que nós temos, e por isso que Jesus dizia que nós não conseguimos discernir os tempos e as estações. Porque nós não entendemos essas influências, nós não buscamos. Isso trouxe uma cegueira espiritual para nós nesse sentido, por nós não buscarmos esse tipo de informação.
Mas só para o E pessoal... assim, Pode falar, Patrícia. e assim como, segura só um minuto, assim como o próprio Jesus falou, né, que nós iríamos discernir, né, os tempos, que nós entendemos hoje que não tem nas escrituras, não está falando o dia, o mês e o ano, né, que o Senhor vai voltar. Mas a palavra nos mostra que aqueles que realmente são filhos e aqueles que estão ligados, né, e estão discernindo tempos e as estações, eles vão olhar para os céus e eles vão discernir. Né? Exatamente. É o que está acontecendo hoje. A gente está vendo toda essa movimentação e nós estamos entendendo o tempo que nós estamos vivendo. Né, aqueles que realmente estão buscando, estão entendendo que os céus estão se movendo e que realmente está vindo algo novo sobre a igreja. E muitas pessoas, às vezes, né, até buscam, vão na igreja, mas elas, eu não consigo. Ainda essa semana uma pessoa me ligou para falar isso. Pastora, me ajuda, eu não consigo discernir que tempo que eu estou vivendo. O que o Senhor quer de mim nesse tempo? E às vezes eu fico pensando, Senhor, nos ajuda, porque nós somos tão rasos. E falando das 12 tribos, né, sobre a tribo, né, dos filhos de Sacar, a Bíblia diz que eles eram aptos, né, a discernir os tempos e as estações. E então que em nome de Jesus o Senhor traga nesse tempo sobre nós esse discernimento espiritual, de discernirmos o tempo e as estações. Mas pode continuar, cortei você, desculpa. Não, imagina, é até bom você me fazer comentar também e perguntar. É bem interessante. E é justamente isso, Patrícia, que as pessoas hoje estão muito perdidas, porque elas não estão conseguindo discernir, e elas estão entendendo que elas estão fora, elas estão deslocadas do tempo, estão deslocadas. Eu não sei se eu tenho que ir para a igreja, se eu tenho que adorar em casa. Lembra aquela mulher samaritana que ela dizia assim, quando ela encontra Jesus, diz, tá, mas a gente tem que adorar no Monte Gerizim ou nós temos que ir para Jerusalém? E Jesus vai dizer, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Ele está querendo assim, quando você discernir o tempo, quando você entender Jesus, quando você entender todas as coisas, você vai entender verdadeiramente aonde você deve adorar, o que você deve viver. Então, o que está acontecendo? Nós estamos vivendo um tempo, só que as pessoas estão compreendendo outro tempo. A partir do momento que nós temos agora Israel como um relógio ativo, a volta de Jesus é questão de tempo, né? A gente agora, nós temos que começar só a discernir isso. Porque a volta de Jesus agora, ela está às portas, muito mais. Porque o relógio voltou a funcionar. Antes, quando Israel não estava com uma nação, nós não tínhamos um relógio. Hoje nós temos. Mas então, isso está acontecendo pelo fato de Israel entrar agora como um relógio de Deus ativo, bagunçou dentro de nós esse sentimento. Então nós não entendemos, parece que nós estamos fora do tempo, parece que nós não se encaixamos, parece que nós não estamos fazendo a coisa certa. Por quê? Porque nós não estamos discernindo o tempo. Nós não estamos discernindo que nós estamos na década Pei, na década da boca, na década apostólica, no sentido de nós levarmos a palavra, na década de nós podermos estar falando mais, né, profetizando, falando sobre Jesus, porque ele está às portas. Nós não estamos entendendo que nós estamos vivendo agora, no calendário 5.782, que é a época da casa, que nós deveríamos estar agora cuidando, assim como você fez, Patrícia, cuidando da sua casa. Nós não estamos percebendo que nós estamos no mês de Ave, o mês de agosto, que é o mês para nós ouvir. Olha quantas informações boas nós temos se nós alinharmos e entendermos o que Deus está fazendo para esse tempo e podemos, então, discernir exatamente como que nós devemos conduzir a igreja do Senhor Jesus. Como que nós devemos conduzir essas coisas. Você falava aí sobre o tempo que nós estamos vivendo, né? Que é um tempo da nossa casa, né? Sim. E a gente viu isso, né? Eu vejo a misericórdia de Deus nisso. E tem pessoas que, foi os americanos, foram os chineses.
E eu vejo a misericórdia de Deus, que Deus nos trouxe para dentro de casa, porque Ele estava apontando para esse tempo que nós estamos vivendo. E as pessoas não entendem, porque Deus literalmente parou muitas pessoas, né? Exato. Não foi a pandemia, não foi vírus, foi Deus. Deus nos parou para nos alinhar com o tempo dele, para nos alinhar com o relógio dele. E as pessoas não entendem isso. Não entende. E aí elas ficam confusas, porque elas querem pegar o velho e não estão recebendo o novo. Em vez de elas viver o novo de Deus, elas estão querendo fazer o que agora? Estão querendo trazer o velho no novo, e não encaixa o velho no novo. Você não vai conseguir. O que serviu até antes da pandemia, serviu para aquele tempo. Entramos numa nova era, entramos num novo tempo para Deus, e as coisas mudaram. E se você não mudar junto e entender e discernir isso, você vai ficar para trás do tempo. Vai sempre ficar confuso para você. Amém. Glória a Deus. E também, Patrícia, em relação a isso, quando veio a pandemia, olha só, em 2000, nós entramos então na década da boca. Na década de nós podermos falar, na década que está lá em Isaías 55, que diz que tudo aquilo que aquilo que você lança não volta para Deus de mãos vazias, né? A palavra que é lançada, ela não volta, né? Sem se cumprir aquilo que ela foi determinada, e nós estamos nesse tempo. Qual que foi os 2 primeiros anos que nós passamos na década da liberação da boca? Foi botar uma máscara na gente. Foi botar uma máscara tampando a nossa boca profética, tampando a nossa boca no sentido da unção apostólica, de poder levar a mensagem de Jesus. Foi tirar o pessoal da igreja e colocar todo mundo isolado na sua casa. Foi fazer o quê? Um esfriamento. Esfriar aquilo que Deus estava aquecendo, um avivamento, algo que Deus estava fazendo para estabelecer. Venha o trono da maldade, faz o que na viração da década? Nos cala, nos fecha, nos esfria, nos joga. Então Deus começou a realinhar todas as coisas. E agora nós estamos nesse tempo do Bet, né, que é o tempo da casa. E o Bet, ele é muito interessante, porque ele é assim, você não tem subida, você não tem descida e você não vai para trás, você só pode ir para frente. E isso é muito bacana. Mas deixa eu passar aqui para esse pessoal lindo que está nos assistindo, só para eles entenderem, então, assim, qual que é o mês e a sua tribo, tá? Lembrando que algumas pessoas pode dar diferença, mas aí você teria que mandar para a Patrícia, ela mandaria para mim olhar a sua data de nascimento certinho, para poder passar para você exatamente qual que é o dia, né, e qual que foi a porção lida da Bíblia naquele dia sobre a sua vida, sobre a sua identidade. Então você procura a Patrícia, ela vai te dar esse suporte, ela passa para mim aqui, eu pesquiso para você e para vocês. Mas vamos lá. Então, da tribo, o primeiro mês que fica entre março e abril, mas vamos colocar só, não vamos usar o zodíaco, tá? Vamos usar só o mês mesmo, o mês de março. Qual seria a tribo para o mês de março? Ele seria de Judá. Qual que é a chave para esse mês? O louvor. E qual que é o trono da maldade? Marte. No mês de abril, é o mês de Isacar. É o mês da conquista, do discernimento, da revelação. E qual que é o trono da maldade nesse mês? Astarte. No mês de maio ou mês de junho, é o mês de Zebulon. Ele vai trazer para nós o quê? Prosperidade. Vai trazer para nós recolhermos os tesouros que estão escondidos e abrir as portas dos negócios para nós. E qual que é o trono da maldade no mês de julho de Zebulon? Atena, que vai querer trazer para você um falso entendimento. No próximo mês, o mês de julho, vai vir o mês de Rúben, que vai estar ligado à visão, aquilo que você vê. E está ligado ao trono, um dos tronos que para mim é um dos mais difíceis, um dos meses mais difíceis de se passar, Patrícia, o mês 7, que é o trono de Lilith. Muito ataque na mente, muita vontade de desistir, muita vontade de... E isso não é para quem nasceu
nesse mês. Isso é para todos que estão vivendo aquele mês. Todos. É o mês da derrota, é o mês de você querer parar com tudo, é o mês que o salário termina antes de terminar o mês, é o mês que dá vontade de você separar, dá um mês de você ter briga, confusão com todo mundo, é um mês que o ataque ele é totalmente ligado à sua mente. É um mês assim muito difícil. Agora nós temos o mês de Simeão, que é o mês de agosto, que está ligado ao mês. Ouvir, a gente tem que cuidar para o que nós estamos ouvindo. Para aquilo que nós estamos ouvindo, não fazer nós sairmos do nosso propósito. Agora nós temos, então, o próximo mês, o mês de setembro, vai estar ligado à tribo de Gade, que está ligado ao quê? À sorte. Está ligado ao trono da maldade de Mercúrio. Setembro, a outubro, na verdade, é a tribo de Efraim. Está ligada ao dobro. Ei, deixa eu falar para você. Quando você sai de setembro, que é a viração do mês judaico, né? Que você comemora ali essa mudança desse ciclo, lá em Israel. No outro mês, o mês de outubro, é dobrado para você as bênçãos. Você tem bênção em dobro. Por isso que eu comemoro. Eu não estou comemorando porque eu sou judeu. Eu não estou comemorando porque eu sou judaico. Não, eu estou comemorando porque a bênção que está lá vai chegar em mim. Então, chegando em mim, eu vou ter bênção dobrada no mês de outubro. E aí a gente vai ver. Acontece. Pode ver o nosso calendário, Patrícia. Quando a gente passa ali mês de julho, aquele inverno, aquele frio, quando a gente vai entrando em setembro, outubro, parece que acabou o ano, tudo começa a dar certo, todo mundo começa a vender, todo mundo começa a melhorar. Sim. Por quê? Porque você está recebendo em dobro. Você está recebendo tudo aquilo que você faz está sendo dobrado para a sua vida. Só que a gente acha que isso é normal. Isso não, é por causa que é aqui. Né? Ah, não, é porque passou julho, setembro ali, agora tem que melhorar o ano. Não tem que melhorar. É uma palavra que está lançada sobre nossas vidas que vai ser boa, que vai ser dobrado. Isso que é importante. Depois nós vamos ter, então, Efraim, que é o dobro, mês de outubro, e o trono da maldade é Temes. Depois nós vamos ter, no próximo novembro, Manassés. Novembro não parece aquela coisa assim, acabou o ano? Vamos esquecer tudo que passou esse ano? E Manassés significa isso, esquecer. E então o mês de novembro é esquecer, está ligado ao trono de Hades. No mês de dezembro é Benjamim. O mês de dezembro está ligado a ser filho. E está ligado ao trono de Júpiter. E aí, em janeiro, nós temos o mês de Tav, que é o mês da tribo de Dan. Essa tribo é juízo. Sabe aquela coisa? Chega final de ano, a gente gasta tudo que a gente não pode. A gente viaja, comemora, a gente esqueceu que tinha conta para pagar em janeiro. Mas chega em janeiro, nós queremos ser juiz pela vida dos outros. Tu viu fulano que viajou, agora está pedindo dinheiro? Tu viu o ciclano que fez isso? A gente quer ser juiz na vida dos outros. E nós temos que cuidar demais com a nossa boca em janeiro. Porque da mesma maneira que nós julgarmos, nós seremos julgados. Então nós temos que cuidar com isso em janeiro. E o trono é Saturno. No mês de fevereiro é o mês de Asser, da tribo de Asser. Fala sobre felicidade. E nós temos que cuidar com o trono da maldade, que é Urano. Então você imagina, é um mês que traz felicidade, mas que a gente está mais preocupado em pagar conta porque é um mês difícil, que a gente esquece de ser feliz nesse mês. Então, tudo está ligado, se a gente for olhar. E o último mês é o mês da tribo de Naftali, que está ligado a março, que está ligado à luta, a lutas, a fazer luta. E está ligado a também um dos trono da maldade que eu acho também muito difícil de lidar, que é Leviatã. Sim. Leviatã. Então, assim, Leviatã é terrível. Então, assim, se a gente for olhar as características das tribos pelos seus nomes e olhar o que acontece em cada mês que ela está ligado, a gente vai ver assim, ó, aquilo que era para nós ser feliz, nós ficamos tristes e preocupados. Aquilo que era para nós ter recompensa, a gente gasta mais do que era para estar recebendo. Aquilo que era para nós sermos, não julgarmos, nós vamos ficar julgando. Aquilo que era para nós sermos filhos, nós não vamos querer ser filhos, nós vamos querer chutar, né, o pau da barraca, como se diz. Aquilo que era para nós ter sorte parece que é o mês do azar. Então, isso tudo, quando eu tenho esse conhecimento, eu consigo lidar com essas informações. Então, esse mês é um mês, então, de ouvir. Opa,
É o mês que eu fecho mais a minha boca e fico escutando mais a voz do Espírito Santo. Não me reúno mais tanto. Não saio por aí fazendo tantas coisas. Opa, esse é o mês de eu me acalmar um pouquinho mais. Deixa eu ter mais intimidade. Deixa eu entrar mais em Mateus 6,6, me trancar no quarto e ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque Ele está querendo trazer uma direção para nossas vidas. Quer falar alguma coisa ali, Patrícia? Fica à vontade, não, tá? não. Eu falo demais. Agora não, pode... Deixa eu finalizar mais 3 minutos aqui para a gente poder finalizar a live ali também, tá? Então, assim, dentro disso, aqui só deu para a gente dar uma pincelada, não dá nem para a gente assim, ó, trazer, né? Eu não consigo nem falar dos 4 calendários, por exemplo, não dá para nós falar do calendário solar, que era antes de Cristo, não dá para a gente falar do calendário juliano, não dá para a gente falar do calendário gregoriano, não dá para a gente falar do calendário de Júlio César, não dá para a gente falar que antes de Cristo o calendário gregoriano ele era só de 10 meses, depois ele veio para ser 12 meses. Por que então, depois que Augusto ele quer mudar isso, ele bota um mês de agosto de 31 dias, porque ele não quer ficar abaixo de Júlio César. Então, assim, não dá nem para a gente comentar isso tudo. Temos que conquistar naquele mês. Mas, porém, nós temos uma tribo, uma força que vem de Deus, que faz com que mostre e aponta aquilo que nós devemos viver nesse mês. E se nós alinharmos os meses, as estações, tudo na nossa vida, automaticamente com o trono de Deus, nós vamos sim conseguir passar por toda a tribulação, conseguir passar por todos os problemas e entender que não é um problema pessoal, mas sim é um problema espiritual, que é um trono da maldade querendo me derrubar no mês que a gente está. Então, esse mês, eu digo para você, se eu puder dar um alerta, se eu puder dizer assim, ó, tome cuidado nesse mês, é cuidado com os seus ouvidos. É um tempo de intimidade máxima, um tempo de escolher quem você vai ouvir. Não dá ouvido a todas as pessoas, não dá ouvido a qualquer um. Não deixe o seu ouvido ser um pinico, porque o seu ouvido não é pinico para a porcaria dentro dele. Então nós temos que ter assim, ó, lives sérias como a sua, nós temos que ter pessoas sérias como o Cris que estava ali, como essas pessoas aqui maravilhosas que entram na live aqui, que estão sedentos e buscando, porque sabe que aqui existe uma verdade quando você está falando. Então, sim, Patrícia, até quero dizer para você que fiquei muito feliz em ver, né, seu ato ali agora consagrada como profeta, né? Isso nós já reconhecemos há muito tempo, né? Isso você já tem isso, e eu fiquei muito feliz em ver aquilo acontecer. Eu queria dizer isso para você também, tá bom? Amém. Obrigada. Já tínhamos comentado sobre isso, né, algum tempo atrás, e isso tem ardido assim no meu coração, né? Tem queimado de nós nos reunirmos, né, para gravar aí uns podcast e fazer, né, umas aulas mais direcionadas sobre esse assunto, para que a gente tenha mais tempo, né, porque é um assunto muito amplo, né? Realmente, sim, numa live nós não conseguimos, e até eu quero dizer, se alguém ficou com alguma dúvida, depois pode estar me chamando e a gente, né, vai ficar aqui trocando figurinha, né, Charles? Sim, sim. E até eu queria dizer para o pessoal que está aí ouvindo que entra lá no canal do YouTube, né, Patrícia Canis com Z. Foi um erro de digitação, né, na hora do meu registro, que deveria ser com S, mas é Patrícia Canis. Já aproveita, se inscreve lá, né, curte lá as lives. Mas semana passada, né, eu fiz uma live com a professora Carla Damasceno, uma mulher, para mim, ímpar, né, nessa nação. É tua professora também, né, Charles? Minha professora. E nós falamos sobre discernindo os ciclos de Deus, e foi muito esclarecedor sobre muitos assuntos. Então, eu te aconselho a entrar lá no canal do YouTube, Patrícia Canis, e também ouvir a live da semana passada com essa mulher de Deus.
E meu amigo, muito, muito, muito obrigada, né? Como eu já falei, pastor Charles e a esposa dele, a Tere, são amigos preciosos, são pessoas que eu e o Ney amamos muito. E pastor Charles é do Ministério Tempo de Mesa, ali na cidade de Brusque. E obrigada, meu amigo, por gastar esse tempo aqui conosco, esse tempo tão precioso. E antes de nós encerrarmos, né, a live, nós vamos estar orando, amém? E eu Amém. gostaria que você orasse nessa noite conosco. Amém. Muito bom. Patrícia, agradeço. Ney, um abração. Te amo demais, Ney. Sabes que tu mora no meu coração. Né? Muito bom estar com vocês aqui. Eu sei que o assunto é muito extenso, então, assim, às vezes parece que confunde mais do que explica, mas qualquer dúvida também entre em contato com a Patrícia. O nome do nosso, porque precisa de tempo para falar de tempo, né? Não dá para falar nada corrido, mas eu quero agradecer essa oportunidade, agradecer a você, Patrícia, né? Que o Senhor venha sempre abençoar você, sua casa, e que essas lives podem sim, como um propósito de Deus, alcançar, né? Milhões e milhões de pessoas, né? Eu creio que aquilo que fica gravado, né? Isso não será roubado, então poderá ser um ensinamento para muitas mais pessoas. Eu gostaria de orar, então, por todos nós nesse momento, para que a gente possa, né, tá finalizando isso e ter esse entendimento. Sim. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, bendizemos o teu nome. Sim. Senhor, nesse tempo, Pai, um tempo de confusão na mente, um tempo, Senhor, que as pessoas não discernem mais o tempo e a estação, que não estão compreendendo, Pai, que o seu relógio, ele voltou a funcionar, Pai, em Israel, e automaticamente o teu tempo começou a contar novamente, e nós estamos à porta, Senhor, daquilo que Cristo vai vir fazer novamente, Senhor, sobre as nossas vidas, e a volta dele, Pai, sobre nós, como um juiz, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que cada pessoa, Pai, que ouviu essa live, que vai ouvir essa live, Senhor, ela possa ser aberta ao seu entendimento, aberto e esclarecido, Senhor, sobre tempos e estações, que possa, Pai, aguçar na vida dessas pessoas a curiosidade, Senhor, de buscar o que realmente é verdadeiro, Senhor, aquilo que está na Tua palavra, na palavra de Deus, que elas possam entender, Pai, os tempos e as estações, que elas possam cumprir as Suas festas, cumprir, Pai, a cabeça do mês, cumprir o Teu Shabat, Pai, o Teu descanso, Senhor, que em nome de Jesus, que ative isso dentro de nós, Pai, para esse tempo, o discernimento, Pai, a recompensa, Senhor, Pai, a felicidade, a alegria, Senhor, dentro de nós, Pai. Pai, aquilo que nós aprendemos, Senhor, até um tempo atrás, Pai, serviu para aquele tempo, mas o Senhor tem um vinho novo, um óleo novo sendo derramado, Pai, um discernimento novo, Pai, uma revelação, Senhor, sobre entendimento de tempos e estações, e nós estamos aqui, Senhor, para que o Senhor possa nos usar. Usa cada pessoa, Senhor, que está ouvindo essa live, Pai, para ativá-las no Espírito, Senhor, para elas poderem discernir, Pai, entender o processo que elas estão passando nesse tempo, nesses dias, Senhor. Pai, eu te peço, como sacerdote do Altíssimo, Senhor, abençoa a vida da Patrícia, do Ney, Senhor, os seus ministérios, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Dê mais canção ao Ney, à Patrícia, Pai. Dê, Pai, visibilidade, coloque os teus anjos, Senhor, trazendo visibilidade, Senhor, que vem do céu, conexões, Pai, que venha do céu, Pai. E que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, levar a Tua palavra, Pai, aonde, Senhor, ainda não foi alcançado, e trazer o entendimento e o discernimento. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Abençoa cada pessoa que ouviu e que ouve essa live nesse dia, Pai. Em nome de Jesus. Que eles sejam, Pai, o meu desejo é que eles sejam ativados sobrenaturalmente, Senhor. Que eles sejam ativados, avivados hoje, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor. Amém. Amém. Amém, amém, meu querido. Que o Senhor também te abençoe grandemente. Que o Senhor te leve cada dia mais a níveis mais profundos de conhecimento, de revelação, de discernimento, em nome de Jesus. E você que ficou aqui conosco desde o começo,
Que o Senhor te abençoe grandemente e que a unção que está sendo liberada nessa live através da palavra do Senhor, ela te alcance aonde você estiver e que o Senhor traga nesses dias sobre a tua vida luz, que a palavra do Senhor ela venha se expandir dentro de você, trazendo luz, trazendo discernimento, que o Senhor te direcione nesses dias em todos os teus passos, em nome de Jesus. Amém? Vai lá no canal do YouTube, Patrícia Cane, se inscreve lá. Amanhã essa live vai estar lá. Amém? E quarta-feira, agora próxima, à meia-noite, se você puder, participa conosco da nossa live de intercessão e adoração. Deus te abençoe. Beijo no coração, meu amigo. Obrigada e um beijo na Tere. Shalom, shalom. Nada quebrado Shalom, e nada faltando shalom. em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.